Agora que a gente já entendeu o que é sequência e como que ela pode aparecer pra gente na nossa prova, a gente vai falar sobre o nosso próximo assunto, que é a progressão aritmética, carinhosamente chamada de PA. Várias vezes eu vou falar PA, significa progressão aritmética. A progressão aritmética é uma sequência, ou seja, é um conjunto de números em que a gente não pode mudar a ordem desses termos. Mas ela é uma sequência um pouquinho mais específica, ela vai seguir algumas regrinhas. Por exemplo, vamos supor que a gente vai ter uma sequência que também é uma PA. Então, a gente vai colocar aqui que a gente tem uma PA e a gente vai ter os termos. Os termos poderiam ser, por exemplo, 1, 3, 5, 7. Por exemplo, essa é uma PA. Mas qual que é a diferença dessa PA para uma sequência qualquer? Lembra que eu falei que a sequência ela pode ser totalmente aleatória? Ela não segue um padrão? A PA ela segue um padrão. E qual que é esse padrão? Todos os termos dessa PA têm que ser equidistantes, ou seja, a diferença de um termo para o outro tem que ser constante. E o que isso significa? A diferença entre 3 e 1 é 2, ou seja, para eu passar do primeiro termo para o segundo, eu somei 2. Para eu passar do segundo termo para o terceiro, eu também somei 2. E para eu passar do terceiro para o quarto, eu vou somar 2 mais uma vez. Isso que significa ter termos equidistantes. A diferença entre eles, ou seja, a distância entre eles, é igual, é constante. Então essa vai ser a nossa definição de PA. É uma sequência em que a gente sempre vai somar ou subtrair o mesmo número entre os termos. Mas esse é um exemplo específico, né? Eu escolhi alguns números. Se vocês quiserem um exemplo mais padrão, a gente poderia falar que a gente vai ter o A1, o A2 e o A3. Tudo bem? E não necessariamente a gente vai ter que adicionar 2. A gente ainda não sabe, se a gente não conhecer quais são os termos da nossa sequência, da nossa progressão aritmética. Mas eu sei que qualquer número que eu adicionar de A1 para A2, eu vou ter que somar entre A2 e A3. Esse número a gente simboliza com a letra R. R de razão. Vejam bem, essa razão não é exatamente a mesma razão que a gente viu na aula passada, tudo bem? Bom, a gente já sabe que quando a gente tem um segundo termo, para a gente achar ele, a gente precisa pegar o nosso primeiro termo e adicionar a nossa razão. Lembrando a razão? Nosso R. Para achar o nosso terceiro termo, a gente precisaria pegar o segundo termo e adicionar a razão também. Tudo bem? Para achar um quarto termo, a gente precisaria pegar o terceiro termo e adicionar mais uma vez a razão. E assim em diante. Percebam que aqui a gente tem um A2 e aqui a gente também tem um A2. Então, eu vou substituir. E a gente vai ter que A3 é igual a A2, que também é A1 mais R, mais R. E a gente encontra que o A3 é a mesma coisa que A1 mais 2 vezes o R. Mas também a gente tem um A3 aqui, um A3 aqui e um A3 aqui. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse aqui, para ver se a gente acha o nosso A4. E a gente vai ter que A4 é igual a A3, que é A1 mais 2R, mais R. Então, a gente vai ter que A4 é igual a A1 mais 3 vezes a nossa razão. Vamos então comparar tudo que a gente tem de igual entre essas duas equações. Essa equação que a gente achou para A3 e a equação que a gente achou para A4. Bom, a gente tem que o primeiro termo da nossa adição é A1, tudo bem? E a gente tem que a gente vai multiplicar um número pela própria razão da nossa PA. E agora vamos analisar quais são os nossos termos diferentes. Os nossos termos diferentes seria o N, ou seja, um número que vem junto com A, que indica qual é a posição desse termo na nossa PA, e
o número que multiplica a razão. Vamos tentar achar uma relação. De 3 para 2, eu subtraí 1. E de 4 para 3, eu também subtraí 1. Ou seja, o número que multiplica a nossa razão vai ser sempre 1 a menos que o nosso n. E é daí, então, que sai a nossa equação da PA, que é exatamente AN é igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão da nossa PA. Vocês vão ver que essa é uma fórmula que a gente vai conhecer ao longo do tempo que a gente vai fazendo exercício, a gente vai acabar lembrando dela. Vocês não precisam saber essa demonstração, é só para entender a lógica por trás da nossa expressão da PA, para a gente encontrar o termo quando for pedido para a gente. Então, seria AN, onde N equivale à posição desse nosso termo na nossa sequência, ou seja, na nossa PA, que é igual ao nosso primeiro termo mais N menos 1 vezes R, que é a nossa razão da PA. Essa vai ser a fórmula que a gente vai usar em, 99% dos casos. Mas, só para garantir, eu vou mostrar para vocês uma variação dela, que é quase igual, na verdade. Então, a gente tem, novamente, que AN é igual a A... Vejam, eu vou colocar M, mas eu poderia colocar alguma outra letra, tudo bem? É só uma variável que eu escolhi. Mais N menos M, tudo isso multiplicando a nossa razão da PA. Vejam bem, são duas fórmulas muito parecidas e, na verdade, elas são iguais. Só que a gente geralmente assume que o exercício vai dar pra gente o primeiro termo ou que vai ser um termo mais fácil de trabalhar. Por isso que a gente já coloca o 1 aqui. Mas, se fosse o caso, a gente poderia lembrar que o 1 nada mais é do que uma variável. Então, se a gente quiser achar um termo que está numa posição e tiver um termo que está, por exemplo, na segunda, a gente poderia colocar que a n é igual a A2 mais n menos 2 vezes razão. A gente pode encontrar PAs que são crescentes ou decrescentes. As crescentes, elas vão ter o primeiro termo menor do que o segundo, ou seja, os termos vão aumentando de valor. Isso acontece quando a nossa razão é positiva. E elas podem ser decrescentes quando o primeiro termo é maior do que o segundo termo. Isso acontece quando as nossas razões são negativas. Então vamos fazer esse exercício aqui, que é do Enem de 2018. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros, e assim sucessivamente, mantendo-se sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Então, a gente já pode extrair algumas informações desse nosso exercício. Ele contou pra gente que a distância entre cada poste vai ser de 20 metros. Então, eu poderia inferir que a razão do nosso problema vai ser exatamente 20. Ele conta pra gente que o último poste vai ser colocado a 1.380 metros da praça. Então, o nosso AN seria 1.380, porque a gente não sabe qual é o número desse poste. E o nosso primeiro poste vai ser colocado a 80 metros, então o nosso A1 é igual a 80 metros. Tudo bem? Então, a gente já tem a nossa razão, o nosso AN e o nosso A1. Eu sei que o 1.380 metros vai corresponder ao nosso último poste. Então, a gente tem uma PA finita, uma PA que tem fim. Só que eu não sei qual é essa posição na minha PA. Qual é o número dessa posição? Se vai ter 20 postes, se vai ter 25 postes, eu não faço a menor ideia. E aí ele me pergunta, se a prefeitura pode pagar, no máximo, 8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Tá, então ele faz uma historinha, mas o que ele quer saber é quantos postes a gente vai ter que colocar. Ele quer saber quantos termos vão ter na nossa PA. Então agora a gente vai substituir na nossa equação. A nossa equação seria AN é igual a 1
mais n menos 1 vezes a razão da nossa PA. E a gente já tem todos os elementos que a gente precisa. Então, é só substituir. A gente sabe que o AN é igual a 1.380. A gente sabe que o A1 é 80. Então, eu vou substituir. Mais N, que a gente ainda não conhece, menos 1. Vezes a razão, que é 20. E agora é só resolver. Primeiro eu vou passar o 80 para esse lado, então vai ficar 1.380 menos 80, que é igual a n menos 1 vezes 20. Eu já vou passar o 20 dividindo, então vai ficar tudo isso dividido por 20. E do outro lado vai sobrar n menos 1. 1.380 menos 80 é igual a 1.300. Dividido por 20, a gente encontra 65, que é igual a n menos 1. A gente vai passar o menos 1 como mais 1, e a gente tem que n é igual a 65 mais 1, que é 66. Dessa forma, a gente encontrou que o poste que vai ficar a 1.380 metros da praça está na posição 66. Então, ele vai ser o poste número 66. Dessa maneira, a gente encontrou o tanto de poste que a gente vai ter que comprar. Quer dizer, que a prefeitura vai ter que comprar, né? E ela fala pra gente que cada poste pode gastar no máximo R$8.000. Então, a gente tem que fazer essa multiplicação. 8.000 vezes 66, que é igual a R$528.000. E essa é a nossa resposta. Agora que a gente já entendeu o que é uma PA e como que a gente acha um termo dentro da PA, vamos discutir um pouquinho sobre as propriedades. Não precisa decorar nome, tudo bem, das propriedades, é só para entender que elas existem e entender como que elas funcionam. Para isso, eu peguei aqui um exemplo pra gente de uma PA de 5 termos, que eu chamei os termos dela de A, B, C, D e E. A gente não sabe qual que é o valor numérico. Uma coisa que a gente sabe é que se eu somar de A para B R, eu vou ter que somar o mesmo R de B para C. Se de A para B eu somo R, se eu quiser fazer o caminho inverso, ou seja, passar de B para A, eu poderia subtrair R. Então, eu teria que de B para A eu tenho menos R. Concordam comigo? É exatamente o mesmo valor numérico, só que é a operação inversa. Então, eu poderia chamar A de B menos R. E eu poderia chamar o C de B mais R. É exatamente a mesma coisa que a gente escreveu aqui. Então, se a gente brincar um pouquinho e quiser somar A mais C, a gente, na verdade, está somando B menos R com B mais R. O R negativo vai cancelar o R positivo, então a gente pode cortar, e a gente vai ter B mais B. Então, o resultado dessa expressão é 2B. E se eu quiser simplificar, eu posso escrever que B é igual a A mais C dividido por 2. Nessa linha, na verdade, a gente já vai discutir tanto a primeira propriedade quanto a segunda propriedade. A primeira propriedade a gente vai chamar de propriedade da média aritmética. Ela basicamente fala que quando a gente soma dois termos de uma PA e divide por 2, a gente encontra o termo que está exatamente na metade. Nesse caso, a gente somou o primeiro termo e o terceiro termo. Qual é o termo que está na metade entre os dois? É o 2. Se a gente somasse o primeiro termo com o último termo, a gente conseguiria achar o termo do meio dessa PA. A segunda propriedade é justamente a propriedade da simetria. Ela brinca justamente com a simetria de B. Então, a distância de B para A é exatamente a mesma distância de B para C, só que vai mudar o sinal, porque é espelhado. É como se tivesse um espelho aqui em B. A nossa terceira e última propriedade, ela brinca um pouquinho com o que a gente vai chamar de termos equidistantes em uma PA. Bom, a gente pode falar que nessa PA, como ela é ímpar, o C está equidistante consigo mesmo. O B e o D estão equidistantes entre eles, e o E está equidistante de A. Para saber se um termo é equidistante, a gente pode ver o começo e o final de uma PA. Por exemplo,
A é o primeiro termo, então vai estar equidistante do último termo. B está a um termo do início da PA e D está a um termo do fim da PA, então eles são equidistantes. Isso nos permite definir que o primeiro termo de uma PA, quando somado ao último termo de uma PA, vai ser igual à soma do segundo termo com o penúltimo termo, que a gente pode escrever como AN-1, e que vai ser igual à soma do terceiro termo mais o antepenúltimo termo dessa PA. E assim vai, você pode ir embora fazendo essa relação. Para ficar mais claro, eu vou tentar usar valores numéricos agora. Supondo que a B, C, D e E tenham esses valores aqui: 1, 3, 5, 7 e 9. Tudo bem? A gente vai tentar aplicar essa última propriedade. O nosso primeiro termo é 1, somado ao nosso último termo, que é 9, tem que ser igual ao nosso segundo termo, que é 3, somado ao nosso penúltimo termo, que é 7. Tudo isso vai dar 10, então confirma a nossa propriedade. Como 5 é o número do meio, ele seria teoricamente somado com ele mesmo. Então a gente teria 5 mais 5, que também é igual a 10. Bom, eu coloquei esse S gigante azul porque é exatamente essa letra que a gente vai usar para representar quando a gente quiser encontrar a soma de alguns termos de uma PA. Eu tinha falado que em sequências a gente não precisava se preocupar porque não tinha uma fórmula exata para achar a soma dos primeiros termos de uma sequência. Só que no caso da como ela segue um padrão específico de progressão aritmética, a gente tem uma fórmula que a gente pode usar para qualquer PA para somar os primeiros termos dessa progressão. Vamos supor então que a gente tem uma PA e os seus termos são A, B, C, D, E e F. Então é uma PA finita com 6 termos. Bom, lembrando daquele quadro passado em que a gente viu equidistância e propriedades, a gente pode ver que A é equidistante de F, porque A é o primeiro termo e F é o último termo. B é o segundo termo e E é o penúltimo, então eles são equidistantes entre si. C é o terceiro e D é o antepenúltimo, então eles também são equidistantes entre si. Lembrando da propriedade, a gente poderia dizer que A mais F é igual a B mais E, que é igual a C mais D. Tá bom, mas o que isso tem a ver com a soma dos termos? Se eu quisesse somar manualmente, eu teria que fazer A mais B mais C mais D mais E mais F. Ou seja, somar todos os termos dessa PA. Só que eu vou reorganizar essa linha aqui para ficar mais parecida com essa daqui de cima. Agora, os termos estão exatamente na mesma ordem que aqui em cima, só que não alterou. Estão vendo? Continua sendo a soma de todos os termos da nossa PA. Eu só organizei. E o que aconteceu? A gente viu que aqui a gente tem um número que é igual a esse número e que é igual a esse número. Então, o meu próximo passo seria escolher qualquer uma dessas duas duplinhas. E eu vou escolher a que tem o A1, porque geralmente é o dado que a gente tem nos exercícios. Eu poderia dizer, então, que a soma de todos os termos é a mesma coisa que A mais F, mais A mais F, mais A mais F, porque eles têm o mesmo valor numérico, veja bem. Então, a gente tem 3 vezes A mais F. Vamos entender muito bem o que a gente fez aqui. A é o nosso primeiro termo e F é o nosso último termo. Necessariamente, quando a gente fala de PA, o primeiro termo e o último termo vão ser equidistantes, isso a gente tem certeza. E o 3 é o número de pares de termos que a gente tem. Se o 3 é o número de pares que a gente tem, isso significa que ele é a metade do número total de termos que a gente vai ter na nossa PA, porque ele é o agrupamento impar, ou seja, dividido por 2. Então, o 3 nada mais é do que o número total de termos dividido por 2. E essa vai ser a expressão que vai nos dar a soma de n primeiros termos. As demonstrações de fórmula são puramente didáticas para vocês entenderem como que a gente chega nessa fórmula. Então, sempre que vocês identificarem que vocês estão de frente com uma PA,
vocês podem usar essa fórmula para calcular a soma de tantos termos nessa PA. E novamente, só para esclarecer, o S equivale à soma, o N diz quantos termos a gente está somando. Então, se eu colocar 10 aqui, vai ser os 10 primeiros termos. Se eu colocar 20, vão ser os 20 primeiros termos. A1 é o primeiro termo da nossa PA. A N seria o último termo ou dessa PA ou dessa conta que a gente está fazendo. Se seria a soma dos 10 primeiros termos, seriam o 10º termo, vezes a posição desse termo na nossa sequência dividido por 2. Bom, essa é uma revisãozinha de quais são as equações que a gente teria para progressão aritmética, e de decoreba seria mais ou menos isso mesmo, seriam só essas duas. Mas é importante a gente entender o que é uma PA, que foi o que a gente viu ao longo dessa aula, para a gente saber identificar. Num exercício, ele não vai falar pra gente, olha, você está de frente com uma PA, use as fórmulas de PA. Mas é relativamente tranquilo e conforme vocês vão treinando, vai ficar mais claro.